Muito obrigada, ouvinte, pela sua participação aqui na Rádio Bandeirantes. Agora são 4h08. E a gente conversa agora, Larissa, sobre política com o advogado criminal, mestre em direito penal, professor universitário e pré-candidato à Prefeitura de Anápolis, o Eugênio Barbosa, do PSOL. Boa tarde, Eugênio, seja bem-vindo à Bandeirantes. Boa tarde, Tiago, boa tarde, Larissa, boa tarde, ouvinte da Bandeirante. É um prazer muito grande para Bandeirantes. É porque eu moro em Anápolis, no lugar chamado Jardim Bandeirante, e acaba fazendo esse ato falho. Boa tarde, ouvinte, um prazer enorme e uma honra estar falando com vocês. Obrigado, professor, doutor, um dos grandes advogados, juristas do nosso estado, do nosso país, e a gente aqui toma a liberdade de chamá-lo de Eugênio apenas para a gente bater esse papo bem descontraído. Me deixa mais à vontade. Do PSOL, Eugênio, pode oferecer o que para a cidade de Anápolis nessas eleições e em havendo a tua vitória durante esses 4 anos? A minha linha de trabalho e que me fez trazer ao PSOL não é aquela linha daquela esquerda vociferante que muitos estão acostumados a ver, que muitos do PSOL utilizam como mecanismo de defesa. Então, durante os 4 anos, Tiago, ou até mais, foi tido como o PSOL como um puxadinho do PT ou a extrema esquerda do PT. E isso deu uma certa comodidade à própria esquerda tradicional no Brasil, que no caso hoje, ou durante um bom tempo, é exercido pelo PT, porque qualquer que fosse as críticas eram desencadeadas e desembocadas do PSOL. E nós não somos nada disso. Nós somos um partido que tenta dar uma alternativa e quer buscar, está oferecendo uma alternativa à esquerda tradicional no Brasil, que nós entendemos que ela está falida. A esquerda tradicional no Brasil, ela está falida, ela se recusa a fazer uma frente ampla, não é, de combate à extrema-direita que vem se organizando ao longo do tempo, haja vistas as movimentações que têm sido realizadas pelo ex-presidente da República. Então o PSOL é uma alternativa a isso. Eu costumo dizer, e está com o mote da minha campanha, que a gente quer as crianças e o povo no poder, ou seja, a ingenuidade da criança, não é? E a participação efetiva, a participação popular naquilo que couber a administração do município, com orçamento participativo, com transporte público gratuito e universal, não é? O sistema de saúde extremamente adequado e outras modificações que pretendem auxiliar, acima de tudo, no sistema de segurança. Segurança pública hoje no Brasil como um todo, aqui não tem que responsabilizar esse ou aquele. É um problema nacional, um problema de nação mesmo. Eu acredito que nós precisamos de uma política universal trazer como segurança para os municípios, discutir essa política do combate ao uso de drogas. Isso precisa ser ampliado e não virar uma briga momentânea, não é? Em que o STF tensiona de um lado e o Legislativo, no sentido de se autoproteger, tensiona do outro. Então nós estamos vivendo um momento de tensão e precisa essa solução chegar para os municípios. Os municípios hoje têm sofrido e vão sofrer ainda mais, né, com a reforma tributária que aí se avizinha. Então nós precisamos equacionar, fazer uma administração consciente, voltada para os anseios de cada município. Acredito que em Goiânia também não vai ser diferente com aqueles que postulam, no interior também do estado não será diferente. Então nós buscamos essa inovação. Nós não temos milagres. O momento do Brasil não é um momento de milagres, é um momento de criatividade e trabalhar com os poucos orçamentos, com o pouco orçamento que a prefeitura de cada município hoje tem, e virar um estrangulamento um pouco maior aí com a reforma tributária que se avizinha. Quando o senhor fala sobre essa discussão sobre as drogas no nosso país e aí levando isso para os municípios, o senhor acredita que se for entrar num acordo, né, se for feito uma discussão que realmente vá levar ao equilíbrio social, isso pode influenciar na questão da educação, pode influenciar na questão da segurança pública dos municípios? Sim. Um auxílio muito simples, Larissa, seria uma utilização mais racional da Guarda Civil, né? A Guarda Civil Metropolitana, no caso de Anápolis, seria a Guarda Civil Municipal. Uma utilização mais racional dela, né, seria uma maneira mais viável de combate ao tráfico, principalmente na porta das escolas, né? Se você colocar, por exemplo, uma atitude simples, coloca uma guarnição que se alterne diariamente, né, que não esteja dentro da escola. Dentro de escola não entra arma. Não entra arma, dentro da escola entra professor, aluno e ensino.
não é? E a presença do Estado naquilo que lhe couber, do município, aquilo que lhe couber, com merenda digna, com merenda que auxilie, que complemente a alimentação daquela família em casa, não é? Que entre com estudo, acima de tudo, de qualidade e também universal. Agora, não podemos colocar dentro de uma escola, num pátio interno da escola, um policial armado. Então, agora, civil para ficar de fora de cada escola e monitorando todo aquele perímetro durante o tempo da aula, né? E durante o período noturno também, eventualmente, acompanhando o que se dá no seu derredor. Porque é muito frequente encontrar-se, na minha experiência enquanto advogado criminal, pude perceber, e como professor universitário também, pude perceber que muito do tráfico se localiza em portas de escola. E muito da violência que se tem nas escolas são oriundas e decorrentes de acerto de drogas ou decorrentes dessa droga. Então, você colocando um policiamento efetivo na porta, principalmente preventivo, ele há de auxiliar o trabalho da Polícia Militar e, por via de consequência, o aparelho da Polícia Civil, né? Na investigação de eventual delito. E nós precisamos trabalhar, acima de tudo, com isso, com a polícia preventiva, não só com a polícia repressiva, para evitarmos os acontecimentos que temos visto o país afora, na Bahia, São Paulo, aqui em Goiás, onde o enfrentamento da Polícia Militar com o crime dá a entender que a segurança daquele município, não é? Está diminuindo. Nós tem que ter essa possibilidade de fazer um policiamento mais racional, mais efetivo e, acima de tudo, mais humano. 4h15, antes da gente ir para o intervalo, vamos fazer mais uma pergunta para o Eugênio. Além desses assuntos que a gente trouxe até agora, Eugênio, de Anápolis, o que na tua visão poderia ser mudado imediatamente, que a população estaria descontente lá no município? A todos nós, Tiago, eu não tenho foi bom você me colocar isso, porque eu tenho visto meus colegas que estão também postulando uma pré-candidatura a prefeito, numa crítica contundente e contumaz ao prefeito do município. Bom, quem haverá de regulá-lo, quem haverá de censurá-lo é o anapolino. Então não adianta que eu ficar apontando erros no momento em que eu não posso apresentar soluções. Porque no momento da legislação eleitoral não permite eu apontar um erro, falar a solução para esse erro é este. Que o problema da saúde de Anápolis é um caos? Mas não podemos atribuir apenas a essa administração. A administração antiga do PT, quando esteve na cidade, por 8 anos estiveram no governo, teve 6 secretários de saúde. Tivemos uma sucessão de escândalos muito grandes, principalmente no que trata do serviço de móvel de urgência, do SAMU. Então, nós não podemos simplesmente chegar nesse que está agora e transferir todas as mazelas de governos e administrações anteriores e falar, olha, você é a ponta, e você, como é a ponta, vai ser responsabilizado por tudo que está lá atrás. Anápolis não foi 1000 maravilhas antes da atual administração. É bom deixar claro. Então, o que eu coloco, que eu acho que o povo anapolino sente hoje, a grande preocupação se divide em 3 grandes aspectos. Primeiro, a saúde. Segundo, a violência. A violência em Anápolis é uma coisa a se cuidar, e aqui vai uma colocação que é muito difícil a gente estabelecer parâmetros, porque existe um anuário do Ministério da Justiça, da Secretaria Nacional de Segurança Pública, que é uma das secretarias vinculadas ao Ministério da Justiça. É essa que o presidente Lula quis dividir e o ministro Lewandowski não aceitou. Essa Secretaria Nacional de Segurança Pública recebe dados de todos os estados. O único estado que não oferece dados de segurança pública é o estado de Goiás. Então, quando se fala que teve X mortes feito pela polícia, esse dado é subestimado, porque não se sabe na realidade como ele fez. O nível de assaltos diminuiu, mas quantos assaltos tinha o ano passado? Quantos homicídios tinha o ano passado? É verdade que houve uma queda de 39% para 26% de homicídios tomado ano a ano, de 2023 para 2024 do país. Dados esses fornecidos pela Secretaria Nacional de Segurança Pública. O que falta na segurança é um acompanhamento mais efetivo. Eu sempre digo isso. Não é apenas com valorização do policial militar, que esse tem que ser valorizado, não é apenas o número de viaturas, isso tem que ser colocado, isso é óbvio, mas acima de tudo um nível maior de inteligência. Quando eu falo inteligência, os aspectos que fazem com que a polícia vá à rua realizar uma investigação mais efetiva.
E por último, o transporte. O transporte em Anápolis ele é monopolizado e é de péssima qualidade. Péssima qualidade. É uma empresa que no Anápolis vive nos últimos 40, 50 anos. O transporte é oferecido por 2 empresas apenas. Uma era Transporte Coletivo de Anápolis, a TCA, hoje é a Urban. São 2 empresas distintas, mas que são monopólios, oferecem ônibus, uma frota antiga, uma frota velha, atraso constante nos horários, isso prejudicando demais a cidade. O local aonde é localizada a estação central, que fica no centro da cidade, congestiona a cidade como um todo, enfim. E o transporte é horroroso mesmo. Então esses 3 aspectos são que mais influenciam e desinquietam o eleitor anapolino. Muito bem, a gente faz uma paradinha, daqui a pouco a gente volta para bater um papo, continuar conversando com o Eugênio Barbosa do PSOL. Ele é advogado criminal, mestre em direito penal, professor universitário e pré-candidato à prefeitura de Anápolis. Intervalo, daqui a pouquinho a gente volta. 4h19. Bandeirantes acontece. 4h24. De volta com o Bandeirantes Acontece, para a gente continuar conversando com o Eugênio Barbosa do PSOL, pré-candidato à prefeitura de Anápolis. Vamos aqui restringir o currículo dele, que é muito extenso, para a gente aproveitar a inteligência dele e ouvir mais sobre. A gente está batendo um papo, não é, Sabatina? Estamos ouvindo todos os nomes que estão cogitados para administrar essa cidade tão importante. Ainda é a segunda, né, Eugênio? Ainda é. Tocante à economia. Ainda a economia ainda é a segunda. Mas a Aparecida está encostando o Rio Verde. Está encostando o Rio Verde. O que você passa com Anápolis? Falta de representatividade. De quem? Simplesmente. Dos eleitos por Anápolis. Simplesmente isso. Falta de representatividade e a subserviência daqueles que são eleitos à prefeitura de buscarem muito mais o interesse pessoal do que do município, não é? Anápolis sofre com problemas terríveis. Chove em Anápolis, a pessoa já pergunta quantos vão morrer, porque impermeabilizaram a cidade, tiveram preocupação com galerias de água e esgoto, não se preocupam com o meio ambiente nas matas ciliares, nas bacias secundárias, não se preocupam com nada com isso, deixaram crescer a população ribeirinha sem auxílio digno para essas pessoas. E Anápolis, quando chove, é nisso, vai morrer alguém, não é? Há pouco tempo, coisa de um ano, teve uma enchente que arrastou um veículo com pessoas dentro e pessoas morreram afogadas, não é? E é uma coisa impensável para uma cidade como Anápolis. A questão dos córregos são muito mal cuidados, as bacias hidrográficas de Anápolis são muito mal cuidadas, porque Anápolis foi criada baseando-se de muita água, região de muita água. Quando da fundação e criação da cidade, Anápolis é tão atravessado que até o dia da fundação da cidade é comemorado diferente. Na cidade que era para ser 15 de dezembro, aí se comemoram com erro 31 de julho. Aí nós temos dois feriados, um em cima do outro. Um da padroeira da cidade, dia 26, feriado. Dia 31, feriado. Então, é uma confusão quanto à administração da cidade, principalmente nesse aspecto de meio ambiente. Quanto ao meio ambiente, Anápolis é largada, é abandonada. Por que criou-se 2 parques maravilhosos na cidade? Simples. Havia um clube desses de família, chamado Clube Ipiranga. Esse clube quebrou por falta de sócios e tinha uma dívida enorme de IPTU, e essa dívida de IPTU foi compensada com as instalações físicas desse parque. E como é uma região de muita água, o prefeito anterior do PT conseguiu uma verba a fundo perdido e criou lá 2 parques, 2 praças enormes, semelhante ao Parque Vaca Brava. Ele foi muito bem inspirado no Vaca Brava. E outro agora, o Jardim Botânico. Então, nessa região, em Anápolis não tem nada de diferente. Nada de diferente. Um atrativo turístico, de bem-estar da sociedade. Não tem nada diferente. Os últimos 4 anos foram 4 anos de omissão. Com gastos abusivos, gastos excessivos. Não sei se já trouxeram aqui para vocês uma informação, mas ele reformou um prédio que não tinha conserto. Esse prédio foi de matéria nacional, teve que jogar no chão tudo e construiu um painel, com todo o respeito que me cabe ao artista plástico daqui de Goiânia fez. Ele desprezou os artistas plásticos da cidade e montou um painel de R$700 mil, que até hoje procura-se saber o que, o quando e o porquê. E associado a isso, infelizmente, uma Câmara sem oposição, muito embora com vereadores de esquerda, mas uma Câmara
sem oposição, e querendo eu acreditar que esteja só por motivo de inabilidade mesmo e não por cooptação. Prefiro acreditar que foi por inabilidade dos políticos que ele conseguiu administrar a cidade pessimamente do jeito que está, mas deixando-o de lado. Anápolis precisa urgentemente, para recobrar o que você disse, retomar a vocação que ela teve. Qual é a vocação que ela teve? Dos anos 70, quando veio a instalação do Distrito Agroindustrial de Anápolis. E hoje, qual é a vocação do distrito? Está voltado para a montagem de veículos e indústria farmacoquímica. Nós temos lá duas grandes empresas do ramo farmacoquímico com indústria farmacêutica, que é a Hipermarcas e a Geolab. Temos uma grande empresa também de complementos de alimentícios e nutrição animal e também medicamentos animal, que é a Champion, é a única no país que produz determinados medicamentos em combate a insetos e larvas de insetos de ataque aos animais, a bovinos principalmente. Temos também, lógico, a CAOA, né? A CAOA, que se espera agora, que depois desse acordo que a CAOA fez com a HMB, havia uma discussão, e aí é que está o congestionamento e o atraso em Anápolis, que houve um embate internacional da Hyundai Motors do Brasil com a CAOA. A Hyundai Motors do Brasil entendeu que com o desenvolvimento da CAOA ela tinha uma partida de mercado, levou a fábrica dos seus melhores veículos para Sorocaba, que foi o HB20 e a Creta. Agora, com a negociação decidida no Tribunal da Alemanha, esse vai permitir agora um aumento da fabricação de produtos em Anápolis e, com isso, um acréscimo de um terceiro turno, podendo chegar até 1.500 novas empresas. Eu costumo dizer, Tiago, só para fazer rapidinho, que o prefeito, acima de tudo, ele é um mascate. Ele tem que vender a cidade dele. Então ele faz botar um portfólio debaixo do braço, pega alguém que fala bem com ele, se não souber falar bem, alguém que venda bem e saia vendendo o município. E Anápolis é um município absolutamente vendável, é um produto muito cobiçado pela bacia hidrográfica, pela organização física, tudo. Tem um porto seco lá, tem que acabar com aquela história daquele aeroporto de cargas que nunca soluciona quem é o pai daquela criança, né? E quem é que tem que alimentá-lo. Passa aquilo, privatiza, faz o que for e dá é estranho falar, mas o pessoal falando em privatização para não perder mais dinheiro público, né? Porque senão é mais um escoadouro de dinheiro público aí, não pode mais. Anápolis já não suporta mais esse escoadouro de dinheiro público. Então, uma das soluções seria esta, e vender a cidade. Está trazendo indústrias químicas novas para cá? Tá. A BID na Bahia, vai crescer a indústria de carros elétricos? Vai. Temos um polo para isso? Temos. Falta o quê? Boa vontade. Falta boa vontade de uma tratativa mais ampla entre o governo do estado, que o governo do estado também não dialoga com Anápolis. É bom deixar claro isso, que o governo do estado não dialoga com Anápolis. O governo do estado, aquilo que o governo do estado destinou para Anápolis, está acabando, não é? Nós temos um centro de convenções maravilhoso e, por falta de saber, de novo, a paternidade desse centro da criança, ou quem é que está cuidando desse centro da criança, desse centro de convenções, ele está acabando e precisamos de um prefeito vender. Nós precisamos de um prefeito que venda Anápolis com Anápolis como um produto, né? Como foi feito com a Aparecida. E a Aparecida sofre ainda um problema muito maior que Anápolis. Anápolis vai sofrer esse problema, não demora muito, que é se transformar numa cidade dormitório. E antes que isso aconteça com Anápolis, é preciso que se desenvolva rapidamente a cidade, buscando trazer mais indústrias para a cidade. Isso é importantíssimo. Anápolis é uma cidade que vive do terceiro setor, que é da prestação de serviço, e precisa de imediato disso, de empresas que atendam à necessidade da cidade. Muito bem. O Eugênio pegou um gancho aí e pegou outras temáticas importantes que a gente ia acabar perguntando, mas ele já se antecipando com toda a sua inteligência descomunal. Muito obrigado. E explicando para os nossos ouvintes. Em síntese, Eugênio, tem solução as administrações, não só de Anápolis, mas de outras cidades também. Basta ter vontade e ter esperteza para isso, né? Duas coisas que eu preciso fazer aqui. Primeiro lugar, para acrescentar no meu currículo, mais importante, que senão quando eu chegar em casa você cobrar.
pai do Paulo e do Caio. Tem que colocar isso que você não falar no meu currículo. Paulo pai, e pai. Pai do Advogados Caio também? Não. São adolescentes, são jovens. O Caio Augusto é um belo autista de 23 anos de idade, que é o meu anjo azul, que Deus me deu como guardião. E o Paulo Eduardo, que é um adolescente a 3.200 km por hora, que é o que me salva com a internet, que me salva com isso, se eu não falar isso, né? E contar a minha paixão pública. Sim. E muita gente vai estranhar. Eu sou torcedor doente do Atlético Clube Goianiense. Boa. Sou doente pelo Dragão. Olha Dragão, eu sou dragonino mesmo. Eu ainda não tive oportunidade de ver. Porque eu gosto mesmo da televisão, porque eu volto, eu xingo, eu berro, eu grito, né? Pô, no meu prédio sabe quando o atleta tá jogando. Então, jogou ontem e tal, só me dá alegria. Então, eu preciso contar isso no meu currículo. Mas, como é que foi a sua pergunta? Desculpa, mas era isso mesmo. Eu queria acrescentar o que o senhor falou, que a cidade tem potencial, basta o administrador se lá estiver. O dado que eu quero acrescentar. Vamos lá, pra gente só ter um minuto que estouramos o tempo. 30 segundos. Última reforma do prefeito. 530 cargos comissionados foram mandados embora e não foram recontratados. 530 foram demitidos e não foram exonerados e não foram tomados de volta. Existem mais 2.500 ainda em emprego. Uma administração racional, é lógico que a administração não funciona sem os comissionados. Claro, só um exemplo simples, o general disse, a prefeitura não funciona no dia seguinte, não é? É claro, mas uma administração mais racional, com esse número de comissionados, e eu gerando a verba pública com responsabilidade, há sim de tirar do próprio orçamento da prefeitura uma administração responsável. Muito bem. Durante as eleições a gente vai conversar muito ainda com o Eugênio, de forma mais incisiva sobre os projetos para a cidade de Anápolis. Obrigado, viu, Eugênio Barbosa? O senhor é torcedor do Atlético, mas esse ano é Vila Nova, viu, no Goianão. Eu vi anteontem com muita dificuldade, vocês ganharam lá do Rio Branco, com muita dificuldade. Com o gol primeiro, não, senhor, com o Ralf e tudo mais, com o gol primeiro minuto do segundo tempo. Eu quero agradecer vocês pelo seguinte, a generosidade e o carinho que vocês dedicaram a gente, ao pessoal, basicamente, porque nós somos um partido muito pequeno, de poucas verbas. Então nós contamos muito com os espaços generosos e gentis como esse que vocês nos ofereceram. Muito obrigado, uma boa tarde a todos. Pode contar com a gente aqui, a democracia sempre, acima de tudo, viu, Eugênio? A gente vai por intervalo, daqui a pouco a gente volta. 4h35. Rádio Bandeirantes, FM 98.7.